Bem, pessoal, nós estamos aqui para falar hoje sobre a chamada Guerra do Paraguai. Esse um dos mais importantes conflitos que aconteceram aqui no Brasil, né, no século XIX. Mas antes de começar esse assunto, a gente quer que vocês se inscrevam, vocês dêem um like, né, para a gente continuar aí postando novos assuntos pertinentes aí para o Enem. Então, como é que vai desenrolar essa guerra? Quais são os motivos que explicam esse conflito bem sangrento que aconteceu aqui na América do Sul? Para a gente ter uma noção de tempo, essa guerra ela vai se desenrolar no governo do Dom Pedro II, que, como a gente sabe, ele governou o Brasil durante quase 50 anos, de 1840 até 1889, quando é proclamada a República aqui no Brasil. E a gente sabe que no século XIX, a região Platina, como é até hoje, era uma região bem importante estrategicamente. E essa região ela é cortada por três grandes rios: rios Paraguai, Uruguai e Paraná. E ela foi palco de inúmeros conflitos entre as nações aqui da América do Sul. E dois rios importantes, o rio Uruguai e o rio Paraguai, eles desembocam no Rio da Prata. E esse rio, eles eram utilizados tanto por comerciantes europeus quanto por comerciantes sul-americanos para que suas mercadorias elas chegassem até o porto de Buenos Aires e de Montevidéu, e de lá elas seguissem para o interior ou elas fossem vendidas para a Europa. Então, essa guerra ela tem como palco a Bacia Platina, a região da Prata. E historicamente os países aqui da América do Sul eles guerreavam entre si, né? Por terra, por gado, por poder. E o Brasil, ele exercia nesse momento, e até hoje exerce, uma espécie de imperialismo aqui na América do Sul. Por sua posição geográfica, por seu tamanho, né, que é um país de dimensões continentais, o Brasil exercia essa espécie de imperialismo. E o Brasil também intervia politicamente nos seus vizinhos, nos países vizinhos. Como, por exemplo, em 1851, o Brasil ele vai invadir o Uruguai para depor, né, o Blanco Manuel Uribe e colocar no seu lugar um político aliado com as ideias do Dom Pedro II, no caso, o Frutuoso Riviera. No ano seguinte, o Brasil ele vai invadir a Argentina para depor o caudilho Juan Manuel Rosas e colocar também em seu lugar um outro presidente alinhado com Dom Pedro II. E anos depois, o Brasil ele vai querer invadir novamente o Uruguai. O Uruguai que era governado por um presidente chamado Atanásio Aguirre, para colocar um outro presidente também alinhado com os pensamentos do Dom Pedro II. Mas só que o Atanásio Aguirre, ele era aliado do presidente do Uruguai, do Paraguai, o Francisco Solano Lopes, que muitos historiadores referenciam a ele como um ditador, né? Mas vale ressaltar que nesse momento o Paraguai ele tinha uma economia que estava se desenvolvendo, uma economia que estava se industrializando, enfim. E essa invasão do Uruguai não agradou o poderoso Solano Lopes, presidente do Paraguai. E o clima, a tensão vai esquentar quando o Solano Lopes ele vai apreender um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda, que se dirigia em direção ao Mato Grosso do Sul. E o próprio Solano Lopes, ele, no dia 13 de dezembro de 1864, ele vai declarar guerra ao Brasil. E aí,
conflito vai começar a se desenrolar a partir do final de 1964. Alguns historiadores falam que esse conflito começou em 1865, mas é um tema que depois a gente vai explicitar mais para vocês direitinho, né? Mas para fins didáticos, nós vamos utilizar a datação de 13 de dezembro de 1864, que é o ano que inicia-se a chamada Guerra do Paraguai. Então, para chegar às terras do Rio Grande do Sul, o Solano Lopes ele precisava passar pela Argentina, atravessar a Argentina, que também faz fronteira com o Brasil. Mas só que o presidente da Argentina ele não permitiu que as forças do Solano Lopes passassem por território argentino para invadir o Rio Grande do Sul. E o Solano Lopes vai declarar a guerra à Argentina. Então, em maio de 1865, esses três países, a chamada Tríplice Aliança, o Brasil do Dom Pedro II, o Uruguai de Venâncio Flores e a Argentina de Bartolomeu Mitre, vão declarar guerra também à Argentina. Nós temos aí duas partes em conflito, né? De um lado o Paraguai, do Solano Lopes, e de outro a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Então, e como é que esse conflito vai se desenrolar? Quais os interesses que estavam em jogo? O que é que o Brasil queria? O Brasil queria principalmente manter sua hegemonia aqui na região. Ele queria ganhos territoriais. Queria garantir também a livre navegação nos rios, na bacia da Prata. Era esse os interesses brasileiros. O Brasil também queria impedir a formação de um Estado grande, um Estado nacional forte, englobando Uruguai, Argentina e Paraguai. O Brasil queria manter sua hegemonia aqui na América do Sul. E a Argentina? O que a Argentina queria? A Argentina queria impedir que duas províncias dela, no caso Rios e Corrientes, elas se separassem para formar países independentes. E essas duas províncias contavam com o apoio do ditador Solano Lopes. E o que o Paraguai queria nesse momento? O Paraguai queria se fortalecer para impedir que ele fosse invadido por dois países aqui fortes da América do Sul, Brasil e a Argentina. O Paraguai também queria uma saída para o mar, que ele não tinha uma saída para o mar. Ele vai se aliar com rebeldes uruguaios, argentinos para essa empreitada. O objetivo do Solano Lopes era formar uma grande nação aqui também na América do Sul. O porto de escoamento seria o porto de Montevidéu. E claro, o país dessa enorme nação que seria formada aqui na América do Sul seria o Solano Lopes. E essa guerra do Paraguai, ela vai se desenrolar em três fases. Primeira fase, segunda fase e terceira fase. Então, no primeiro momento, por terra, os paraguaios obtiveram vitória surpreendente. Mas por mar, a marinha brasileira ela se mostrou imbatível. A marinha brasileira, nessa primeira fase da guerra, ela destruiu a marinha paraguaia, na chamada Batalha Naval do Riachuelo. Novamente repetindo para vocês, nessa batalha conhecida como Batalha Naval do Riachuelo, que foi travada no Rio Paraná em junho de 1865. Inclusive o Exército Brasileiro ainda comemora essa vitória, essa vitória contra os paraguaios. E em setembro de 1865 o paraguaio vai ser derrotado novamente lá no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana. Então, o Exército Brasileiro ele era composto pelo Exército, logicamente, pela Guarda Nacional e pelos voluntários da pátria, que eram pessoas que iam basicamente estar obrigadas e eram chamados voluntários à força. Estima-se que o número de soldados brasileiros lutando nessa guerra, ela pode ter chegado a cerca de 200 mil soldados. O que é que vai explicar a vitória do Brasil, da Tríplice Aliança?
a superioridade econômica e populacional explica a vitória da Tríplice Aliança, né? E um segundo momento dessa guerra também vai ser marcado por vitória dos países da Tríplice Aliança, né? O Duque de Caxias, né, ele vai liderar esse segundo momento a segunda etapa da guerra, né? Ele vai tomar uma fortaleza lá no Paraguai chamada Fortaleza de Humaitá e vai vencer importantes batalhas, né? Avaí, Lomas Valentino. Essas vitórias elas foram chamadas dezembradas porque elas aconteceram no mês de dezembro. E elas abriram caminho para a invasão de Assunção, que é a capital do Paraguai. Enfim, esse segundo momento vai ser marcado pela vitória dos países da Tríplice Aliança na campanha liderada pelo Duque de Caxias. E o terceiro momento da Guerra do Paraguai vai acontecer lá em solo paraguaio também. E esse terceiro momento vai ser comandado pelo Conde Deu, que era o genro do Dom Pedro II. Ele era casado com a princesa Isabel, era um francês. Essa campanha era chamada Campanha das Cordilheiras. E o Conde Deu ele vai ficar conhecido pelas atrocidades que ele cometeu contra os civis, paraguaios. E ela vai ser marcada também pela perseguição ao Solano Lopes em próprio solo paraguaio. E finalmente, no dia 10 de maio de 1870, o Solano Lopes vai ser capturado lá em Cerro Corá pelo exército brasileiro e vai ser morto. Tem fim aí a chamada Guerra do Paraguai, que foi uma das guerras mais violentas e sangrentas que aconteceu aqui na América do Sul. Quais foram as consequências dessas guerras para os países envolvidos? Para o Paraguai e os países da Tríplice Aliança, compostos por Brasil, Uruguai e Argentina. Segundo os historiadores, o Paraguai ele teve perdas irreparáveis nessa guerra. 95% da população masculina do Paraguai ela foi morta, né? Milhares de pessoas e militares foram mortos na guerra, né? Outras pessoas morreram por causa de doenças como a cólera, as péssimas condições de higiene, de habitação. O Paraguai também perdeu territórios, 140 mil quilômetros quadrados de territórios, tanto para o Brasil como para a Argentina. E essas perdas, né, nós podemos falar que de uma certa maneira refletem até hoje na economia do Paraguai. Há um certo ressentimento dos paraguaios em relação a essa atrocidade que foi cometida pelo Brasil, né, contra os paraguaios. Né? E o Brasil ele manteve sua hegemonia aqui na região, ele conquistou territórios, teve ganhos territoriais, isso. O Brasil também garantiu a livre navegação fluvial no Rio da Prata, que liga o Mato Grosso do Sul, né? Mas tudo isso a um custo bem elevado, né? A Guerra do Paraguai nós podemos falar que é um início aí do declínio do Segundo Império, né? Porque, né, fatores econômicos e sociais. Dentro da guerra, números oficiais afirmam que 23 mil soldados brasileiros morreram, mas as estimativas que mais de 100 mil soldados brasileiros morreram nessa guerra, né? Economicamente, o Brasil gastou naqueles anos 64 mil contos de réis, 11 vezes o orçamento do Império. Foi muito dinheiro que foi gasto nessa guerra, que foi muito dispendiosa para o Brasil. E, logicamente, esse dinheiro foi dinheiro de empréstimo, né? O Brasil precisou pedir empréstimo aos bancos ingleses, que acelerou a dívida externa do Brasil. Tá ok? E o Uruguai. O Uruguai foi o país que menos perdeu nessa guerra.
A Argentina, ela, nesse momento, tem uma população de 1 milhão de habitantes. Ela perde cerca de 18 mil soldados. E ela vai servir também para fortalecer o exército brasileiro. É importante essa observação. A Guerra do Paraguai, ela vai servir para fortalecer e institucionalizar o exército brasileiro. Por quê? Porque muitos soldados, muitos oficiais, generais lutaram ao lado dos negros, né? E conviveram ao lado da população. Uma boa parte dos negros lutaram na Guerra do Paraguai. Eles eram chamados com a promessa que depois que voltassem iam receber a carta de alforria. Enfim, né, uma grande parte da população negra do Brasil foi recrutada para lutar nessa guerra. E eles conviveram com generais, oficiais brasileiros, com soldados. E o exército vai voltar dessa guerra contestando a escravidão e a monarquia que dá suporte a essa escravidão. Né? Ela serviu para o fortalecimento do exército brasileiro e vai servir também para aproximar o exército brasileiro dos ideais republicanos. Né? O exército é quem vai dar o golpe, que vai, né, extinguir a monarquia aqui no Brasil. É isso aí, pessoal. A gente termina o assunto sobre Guerra do Paraguai. Inscrevam-se no nosso canal, né, para continuar assistindo nossos vídeos, né, continuar acompanhando dicas para Enem. Eu creio que a Guerra do Paraguai vai ser cobrada, né, há uma possibilidade de ser cobrada no Enem, né, e a gente vai lançar outros vídeos com assuntos pertinentes, voltados para temas importantes que podem ser cobrados no Enem 2019 e em outros vestibulares do país afora. Muito obrigado.